Meu nome é Hernani Sebastião Teodoro Trocato. A minha data de nascimento é 20 de 1 de 1957. Ok, então, antes de começarmos pela vida do Sr. Hernani, pescador, eu queria que nos contasse um bocadinho da experiência e da memória que tem do seu pai enquanto pescador e alguma história que nos queira contar, como é que era a pesca nessa altura, o que é que ele te contava. Ora, portanto, as minhas recordações da adolescência. Eu sou filho de um pescador que tinha uma embarcação. A sua mãe também fazia parte do universo da pesca? A minha mãe fazia parte sim, Das redes, se calhar. mas não era mais doméstica. Estava ligada, era doméstica e fazia, na ausência do meu pai, ela que fazia a manha dos terrenos que nós tínhamos. Ela dedicava-se à agricultura. Tínhamos um armazém de redes em que havia N pessoas a trabalhar, mas a minha mãe foi sempre ligada mais à agricultura. Porquê? Porque devido à ausência do meu pai. Ora, portanto, eu lembro-me, o meu pai tinha uma sociedade com os primos, de miúdo, eu ia para uma zona aqui da nossa terra em que convivíamos com as pessoas de mais idade, a fazer covos. Naquela altura era covos de madeira para a lagosta. A minha aprendizagem começou aí. Entretanto, o meu pai começou-se a dedicar mais à pesca em Cascais. Dedicava-se à pesca do peixe e da lagosta também. Entretanto, eu comecei, as minhas férias eram passadas com ele, as férias grandes eram passadas com ele no mar. Meu pai começou, a partir daí dos 12, 13 anos, comecei a frequentar. Meu pai dizia-me: olha, queres vir, vens e ganhas, o que tu ganhares é para ti. O que é que eu fiz? Isso eu acho que é uma parte simbólica da questão, porque eu aprendi com os mais velhos. A aprendizagem foi a bordo. Naquela altura eu me lembro de éramos 8 pessoas e não havia a tecnologia que há hoje de alagem das redes. Aquilo era à mão. Chamávamos nós à canga. Punhamos uns atrás dos outros e a virar aos poucos. Ainda aprendi essa fase de adolescente aí nessa altura. Portanto, tinha muito conhecimento. O meu pai era um mestre respeitado ali na zona e pronto, e comecei-me a adaptar ao mar. Eu andava a estudar. Fiz o curso complementar dos liceus na altura. Mas houve um ano que eu não tinha notas para passar. Era o externato de Lourenço, na Ordenha. E eu pedi ao meu pai: olha, eu não tenho notas para passar. Se calhar é melhor eu ir para o mar. E assim foi. Eu fui para o mar. Ele aceitou logo? Aceitou. Há uma coisa que ele sempre me ensinou. Trabalhar, porque as pessoas à boa vida não podem estar. Claro. E foi uma das aprendizagens que eu tive, foi essa. Porque eu quando ia para o mar, eu ganhava o meu dinheiro, depositava-o no banco. Eu aprendi a gerir o meu próprio dinheiro assim. Porque, na altura, a roupa que eu comprava era com o meu dinheiro, não era o meu pai que me dava. Na altura, os juros eram elevados, naquela altura, e quando o dinheiro estava a vencer, eu levantava os juros e dava para eu me vestir. Pronto, depois, portanto, eu fiz o curso complementar dos liceus. Entretanto, fui andar ao mar mesmo efetivo com o meu pai. Tirei a cédula em 75. Na altura, nós sabíamos nadar e remar. Automaticamente a autoridade marítima passava a cédula. E a aprendizagem era a bordo, os mais velhos.
foi uma das coisas que se tirou, foi uma das coisas que se tirou e que não se ia ter tirado. A nível de formação, foi um mau exemplo que nós fizemos. A formação profissional no nosso país correu muito, extremamente muito mal. Porquê? Porque a nível de formandos, a aprendizagem à bordo eram com os mais velhos. Os mais velhos sabiam, porque tinham uma experiência adquirida ao longo do tempo. E nós, novos, éramos mais novos, aprendíamos os conhecimentos que eles sabiam. E assim foi. Pronto, a minha vida foi assim. Este é um resumo. Entretanto, eu andei 5 anos com o meu pai. Entretanto, com 23 anos comprei o primeiro barco. Comprei o primeiro barco, comecei a ser armador. Eu não continuei os estudos, não fui para a universidade. E pronto, eu atualmente estou reformado. Tenho um barco de arrasto, que os meus filhos é que são os mestres de pesca. O meu pai tinha um barco de artesanal. Pescávamos com covos e com redes, sobretudo. E eu aprendi a arte do arrasto, porquê? Porque eu convivia com muita gente ligada ao arrasto, porque diabolizava o arrasto, porque a gente... há aqui uma questão muito géneras, que é a seguinte. Nós aqui, como os nossos antepassados dedicavam-se às redes e aos covos, que é uma arte artesanal. E não é uma arte compatível com o arrasto. Porquê? Porque eram artes caladas. Se, porventura, os arrastões fossem para aquela zona onde as artes estavam caladas, os arrastões levavam redes, aos covos e coisas. E depois, nós não gostávamos, na altura não gostávamos. Depois havia um acordo de cavalheiros, porque nós começamos a ter conhecimento e já sabíamos as zonas onde é que os arrastões trabalhavam, já não havia aquele impacto de nos fazerem prejuízo e coisa. Quem conhecesse bem a pesca já evitávamos esses pormenores todos. Entretanto, eu tive a sorte, de ter pessoas conhecidas do setor do arrasto que me transmitiram esses conhecimentos, inclusivamente que me fizeram a primeira rede. Na altura andava com um barco de artesanal e era ilegal andarmos ao arrasto, mas naquela altura havia mais a autoridade marítima não era tão severa. Estamos a falar só em que ano, em que década? Ora, portanto, isto era na década de 83, 84, 85. Certo. Pronto, depois, entretanto, eu com esse primeiro barco que tive fazia a arte do arrasto ilegal. Depois comprei outro barco que me dediquei ao palanque de superfície, ao espadarte, inclusive estive nos Açores. Entretanto, depois eu tive um problema de saúde, e tive 2 anos, salvo erro, sem poder trabalhar. Entretanto, convidaram-me para fazer uma sociedade com um barco de arrasto, eu aceitei. Depois esse barco ficou só para mim e, entretanto, fiz um barco novo, que é o barco que eu tenho atual, para a posse desse que eu tinha. Tive que abater porque, em virtude de passar a licença de um para o outro. Como é que eram os dias aqui? Como é que era a rotina? Que horas é que se levantava? No início, sim. No início. Que horas é que se levantava? O que é que comia? Como é que ia para o Porto? Como é que eram as coisas? No início, em marinheiro eu já como mestre. Em marinheiro, sim, em marinheiro. Marinheiro é assim, nós levantávamos,
Consoante o trabalho. Mas a rotina era esta. Antes, o mestre levava, neste caso era o meu pai, levava a embarcação para o pesqueiro. Chamávamos meia hora antes para matarmos o bicho, que na altura era a malta daquela idade era matar o bicho. Nós comíamos e começávamos a faina. Havia, na altura, normalmente nós chegávamos à terra aí por volta das 3, 4 da tarde. E entravam a que horas? Mais ou menos. Começávamos o serviço. Sim. Aí, ao raiar da manhã, estávamos a trabalhar. Okay. Não havia tanto esforço de pesca como há hoje, também. Era diferente. Era diferente porque, naquela altura, eu lembro-me, começamos a trabalhar com redes de algodão. E as redes de algodão não se podia utilizar muitas redes de algodão porque era um tipo de arte que apanhava toda a espécie de lixo no fundo do mar. E depois começou a aparecer as redes de seda, era totalmente diferente. Eu era miúdo, eu lembro-me que as pessoas, na altura, quando havia assim mexidas de mar e mau tempo e coisas, as mulheres que estavam no armazém às vezes tinham que ir para Peniche safar redes, porque como eram redes que apanhavam muito lixo, elas na altura tinham que ir para Peniche safar redes para os barcos ir novamente para o mar. E depois quando apareceu as redes de seda já era diferente, para melhor, mas o esforço de pesca naquela altura não tinha nada a ver com o esforço de pesca de agora. Nada, absolutamente nada. Nós, na altura, lembro-me, nós trabalhávamos com, vai lá, 100 redes no máximo, 100 redes. Hoje, nem pensar. Hoje é passar férias. Isso, com 100 redes é passar férias. Não tem nada a ver. Olha, eu sou um bocado... o meu princípio de vida foi às redes de manhã, à pesca artesanal, à pesca artesanal. Tive grandes amigos, sempre grandes amigos de mestres e mesmo armadores do arrasto. Tem que haver a compatibilidade, ou melhor, as pessoas têm que se respeitar uns aos outros. O problema tem, fundamentalmente, é haver respeito. E haver respeito é sabermos que eles trabalham numa zona, não podemos ir para lá porque não podemos. E eles também não podem vir para lá. Tem que haver um respeito mútuo. Está a perceber? E depois isto varia de zona para zona. Se você for educado desde miúdo a um determinado tipo de pesca, você, se vir, ou melhor, eu vou citar o meu caso. No início, a minha zona é uma zona de pesca artesanal. Os arrastões para nós era uma arte inimiga, porque não podia coexistir uma coisa com a outra. Mas, como eu já disse, é que se houver respeito de parte a parte, as pessoas coexistem. Coexistem em tudo. Em tudo. Ora, portanto, eu hoje vejo, e hoje tenho um barco de arrasto, que não é essa. As pessoas diabolizam porque não têm conhecimento, a maior parte das pessoas não tem conhecimento. E depois é isto, há uma coisa muito... Se as pessoas tivessem conhecimento do que dizem, e infelizmente a mensagem passa-se por causa da internet e tudo mais, hoje a comunicação social, mas é assim, eu vou dar uma resposta objetiva do meu conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos. A arte do arrasto é necessária nos fundos de areia e de lama. Agora, se me perguntarem assim, Hernani, em fundos de pedra, onde mata-se coral, e coisa, é prejudicial. Quando a malta usa aqueles sistemas de reletes e coisa, passam por cima que nós chamamos na gíria da pesca, por cima de toda a folha. Epá, isso. Que acaba com o ecossistema, no fundo. Pronto. Mas
mas eu até lhe digo mais. O arrasto até devia coexistir, devia vir às zonas onde de areia, estou a falar de areia. Porquê? Porque os fundos, há fundos aí que estão contaminados de podridão. Porquê? Porque a artesanal, neste momento, isto é a minha maneira de... Eu não sou contra a artesanal. Eu sou contra, atualmente, os mestres, a maior parte dos mestres de artesanal, não são mestres. É ocupação de espaços. Ocupa-se os espaços para o outro navio. Está a perceber? Isso não é ser mestre. Ser mestre é pescar aqui, quando sabemos que a pesca está ali. Pescar acolá, onde sabemos que a pesca está acolá. Mas isto é tudo um conhecimento adquirido ao longo dos anos. Agora não. Agora, a artesanal é assim. É a ocupação de espaços. E quem vier atrás, que fecha a porta, meu amigo está aqui e acabou. E não é assim. Porquê? Porque os fundos começam a ficar estéreis porque não são remexidos. Não há maresias, não há temporais que antigamente que revolvam os fundos e tudo mais. Há fundos, eu já há alguns anos que eu não ando ao mar, mas acredito piamente que aquilo é uma podridão completa. E eu sei do que é que falo. Sei do que é que falo, sabe porquê? Mas só lhe citar isto. A maior parte da minha vida passei em Cascais. Era uma zona rica de peixe. Hoje, naquela altura, havia... Quando eu andei na artesanal, em Cascais, havia aí uns 10 ou 12 barcos de arrasto de 15 a 6 a 7 metros. O peixe estava a monte, tanto para nós como para eles. Estava a monte. A partir do momento em que a autoridade marítima começou a andar em cima dos arrastões, que eles tiveram que vender a frota, o que é que se fez? Começaram a ocupar os que antigamente eram mestres de arrastões, começaram a comprar barcos para os púcaros, para os covos. Hoje toda a zona que vai do Cabo da Roca ao Cabo Especial, aquilo é uma zona enorme, se calhar, se o fundo do mar secasse naquela zona, nós tínhamos uma perspectiva, dizíamos assim para nós, isto é impossível. O esforço de pesca é tão grande, e artes escaladas meses, anos, os fundos precisam de respirar, como tudo, E o peixe, isto é prejudicial às outras artes, porque não é o tal respeito. O peixe, se você for aí passar numa rua e cá há um caixote do lixo aberto, você tenta desviar, porquê? Por causa do mau cheiro. Claro. O peixe é igual, precisamente igual. Porque os fundos têm que ser revolvidos e o arrasto tem duas ferramentas a bordo, que nós chamamos as portas. Aquilo é uma autêntica charrua no mar. E sabe porque eu digo isto? Há coisas que nós dizemos, este gajo está a inventar, não é. Você é da cidade ou é da aldeia? É do Porto. Mas vejamos isto. Isto é um exemplo concreto que às vezes a gente, com pequenos pormenores, a gente consegue atingir determinadas coisas. Eu comecei a ver isto. Eu era caçador, e comecei, quando nas minhas áreas vagas, quando havia possibilidades de caçar, eu ia à caça. E o que é que eu assistia? A caça existia nos terrenos cultivados. Estavam cultivados, porque nos terrenos que não estavam cultivados, você não pode-se refugiar uma espécie ou outra, mas é muito raro. Você apanha a caça. Porquê? Porque o terreno é cultivado. O arrasto tem duas ferramentas a bordo, que nós chamamos as portas, que lavram o fundo do mar. Você passa numa terra... Eu sei o que digo, porque também sou daqui de uma vila. Quando você vê um trator a lavrar
a lavrar, o que é que você vê? Vê pássaros o trator passa com a charrua e você vê os pássaros a mandar-se à minhoca e a isto e aquilo. Tal e qual. É tal e qual. As pessoas não têm, às vezes eu acho que as pessoas não têm certa abrangência. E devíamos ter. E isto é por isso que eu digo, o arrasto devia ser até à borda da riba. Mas era na areia e nos fundos, sem pedra. Agora, a pedra existe para o refúgio dos peixes. Sabe porquê? Porque os espanhóis estão a comprar os barcos portugueses. Há armadores espanhóis, os barcos são portugueses. São de armadores espanhóis. Entende? Depois, isso é uma falsa questão. Porque os barcos são portugueses. Se há possibilidades dos espanhóis comprarem-nos, eles compram. E é por isso que eu digo. A pesca tem sido, nos últimos anos, tem sido muito mal amada pelos nossos governantes. Muito mal amada. Muito mal amada. Eu ouvi há bocadinho que o Sr. Hernani nos disse que os seus filhos seguiram a mesma profissão que o pai. Sim. Ou seja, o senhor aconselhou-os mesmo a irem ou eles quiseram Não, portanto, tenho 2 filhos, são 2 casos distintos. O meu filho mais novo começou a trabalhar comigo. Pronto. E eu ensinei-lhe, transmiti-lhe determinados conhecimentos. Pronto. Exigia, porquê? Porque se ele queria seguir as pisadas, tinha que aprender. Claro. E aprendia comigo na ponte. Depois, pronto, esse foi logo aos 13, 14 anos para o mar e pronto, nunca mais. Ele não gostava da escola, pronto, gosta daquilo que faz. Nota-se hoje em dia que ele gosta daquilo que faz. O meu filho mais novo, eu digo-lhe com toda a sinceridade que gosta daquilo que faz. O meu filho mais velho já foi um caso diferente. Foi um caso diferente que ele andava na universidade e depois, entretanto, casou-se e decidiu vir para o mar connosco. Foi diferente, foi um caso diferente. Não sei se queres fazer aquela pergunta de aconselhar. Qual era o conselho que dava aos jovens hoje em dia se fossem entrar no mar, na faina? É assim, não é uma vida fácil. Mas não tem nada a ver com a vida de há 30 anos, nem pensar. As condições são melhores, sem margem para dúvidas. Há barcos, isto é como uma empresa de pesca é como uma empresa de terra. Há empresas que se ganha e outras empresas que não se ganham. Isto é como tudo. É uma vida exigente. Agora, o problema que eu vejo na pesca, foi a nível logo de formação. E a formação, porque apontou-se, ao fim e ao cabo, a nossa formação foi boa, foi para os formadores, não foi para os formandos. Sem mais para dúvidas, eu não tinha problemas nenhum de dizer, andei na Escola de Pesca Portuguesa e disse, isto não é bom para os formandos. Para os que vão entrar agora no mar? Sim. Porque eu vinha de uma escola e os mestres de pesca famosos do nosso país, que os há, a aprendizagem deles foi a bordo, com os mais velhos, desde cá branco, desde de bacalhau e tudo mais. Aprendeu-se foi a bordo. Chamada Escola da Vida? Não foi para ir para a escola de pesca e para as forpescas, passar o tempo e depois a maior parte dessa gente não anda ao mar. Pois. O grande problema é que as estatísticas, contribuiu-se para determinadas estatísticas, a nível político, mas, no fundo, quem sabe da realidade, somos nós.
E um dos grandes problemas da pesca atualmente é a falta de mão de obra. E falta de mão de obra de especialidade, porque não os há. Porque eu vou-lhe dizer, mas isto é sincero. 80% de gente que anda ao mar atualmente, se calhar há 30 anos não tinham lugar nos barcos. Não tinham. Está a perceber? E o que é que isto significa? Significa que não há mão de obra de especialidade. As pessoas, a maior parte andou na escola de pesca e nas forapescas, mas para ganhar o ordenado e manada. O mestre é a autoridade máxima de uma embarcação, para o bem e para o mal. Mas há uma coisa, a nível de formação, é a própria companhia, os marinheiros que acompanham os mais velhos. É a camaradagem, é Está a perceber? Porque a nível de marinhagem, no terreno é que se aprende. O mestre está na função dele, tudo bem, mas depois no convés é a relação dos mais velhos para os mais novos que fazia-se a aprendizagem. Essa aprendizagem era a bordo, não era a nível de forpesca, não era nada. E não era estar sentado numa cadeira. Claro que não. Não tem nada a ver. Olha, eu vou-lhe dizer, eu quando fiz o curso de contramestre pescador, a escola de pesca tinha um barco que saía para o mar e coisa. Nós dávamos marinharia, navegação, detecção e tudo. Eu já era mestre, eu e meus colegas, a maior parte deles eram todos mestres. Mas havia coisas que, sobretudo a nível de marinharia, não havia, fazia os nossos todos e tudo mais, não sabíamos. Eu acho que por bem devíamos sair uma semana para o mar e punhamos em prática os conhecimentos que tínhamos. Claro. Não, nem pensar. Fez-se um navio que depois, entretanto, se demoliu para fazer o Instituto de Champalão-Limão e gastou-se o dinheiro, 1 milhão de euros ou mais, ou 2 milhões, ou 3 milhões, e foi para abater, para demolir. Está a perceber? Eu tive a sorte de ter boas tripulações. Pronto. Há coisas boas e coisas más. Há episódios bons, excelentes, e há episódios menos bons. É como tudo na vida. Mas, no cômputo geral, felizmente não posso diabolizar a minha profissão. Longe de mim tal pensamento. Longe de mim. Porque eu acho que nós é que fazemos a profissão de pescador, é que a diabolizamos, mas não tem nada de diabólico. Nós é que temos que a respeitar dentro de todo o contexto. Porque estamos a ser afetados mais exteriormente do que propriamente da profissão em si. Porque eu acho que a pesca é como outra profissão qualquer. É nobre, tão nobre quanto as outras. Ok. Então, muito obrigado, Sr. Não tem de quê. Pelo seu tempo.